As fotos? Ok. O Senhor me encheu de palavras proféticas para essa noite. Então, essa noite eu quero mais profetizar do que pregar. Eu não sou tão bom pregador, e não é falsa modéstia, mas eu gosto de profetizar. Então eu quero profetizar algumas coisas nessa noite que vão marcar o início de uma temporada extraordinária que Deus marcou para vocês, que Deus fez com que vocês rompessem nessa estação. E aí, quando eu fiquei sabendo que vocês estavam completando 23 anos, eu separei 3 palavras proféticas que eu quero liberar sobre a vida desta igreja e automaticamente sobre a sua vida. O número 23, ele representa uma bênção, ele representa a plenitude e a perfeição de Deus. Deus está terminando de alinhar o vaso, de moldar o vaso. Deus está terminando a sua cerâmica, porque o que Ele vai derramar sobre vocês é extraordinário. E o vaso que Ele está fazendo está sendo terminado para esse tempo de derramar. Então a primeira palavra profética que eu quero declarar é: o Senhor está terminando de alinhar as coisas que devem ser alinhadas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas quando nós olhamos também para as Escrituras, nós vamos encontrar o 23 em 3 porções das Escrituras, que é interessante. Primeiro é Salmos 23, onde está escrito sobre o bom pastor, e eu quero declarar que o bom pastor será o vosso guia. O bom pastor os guiará por um caminho onde os pastos são verdejantes e as águas são tranquilas. E é interessante que o nosso querido, amado, saudoso rei Davi, quando escreve esses salmos, Davi está se colocando no lugar desse pastor que ele foi. Davi está escrevendo com conhecimento de causa. E Davi vai dizer que quando essa ovelha tem feridas em sua cabeça, ele passa bálsamo nessa ferida. Ele cuida das feridas dessa ovelha. Ele leva essa ovelha para pastos onde há alimento fresco. Ele guia essa ovelha por caminhos onde há perigos, mas ele serve como protetor. Então o que eu sinto no meu espírito é que essa será uma estação onde o cuidado de Deus se manifestará e nós nos sentiremos acolhidos, protegidos por Deus, e Ele nos dirá: embora pareça perigoso o caminho, ninguém se perderá. Ninguém se perderá. Será um tempo onde nós seremos achados por Deus, nossas famílias serão achadas por Deus. Será um tempo de ajuntamento, não de espalhamento. Então eu declaro em nome de Jesus: o cajado do bom pastor sempre nos manterá alinhados e ajustados, ainda que o caminho pareça ser de morte. Então não se preocupe com nenhum dos desafios que virão, porque 23 aponta para cuidado extraordinário e sobrenatural. O Senhor está cuidando de vocês. Aleluia! E o texto ainda diz que o Senhor reuniria em volta da nossa mesa os nossos inimigos. Eu acho interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a história, nós vamos perceber que sentar à mesa na presença dos inimigos, Davi está falando algo do tipo: as vegetações que essas ovelhas encontrariam ao longo do caminho, eram vegetações que geravam feridas no corpo da ovelha. Não sei se você já viu folhas que são um pouco mais enrijecidas, são mais duras, e automaticamente quando você passa por elas, elas geram feridas, cortes, machucam. O Davi, como um pastor, sabia que essa ovelha passaria por lugares onde se machucaria. Então o trabalho do pastor também era preparar um caminho para que essa ovelha passasse por esse caminho e não tivesse danos. Ou seja, o pastor antes faz o caminho que a ovelha vai trilhar para preparar esse caminho para que essa ovelha passe por ele sem tantas feridas. Então, quando esse caminho é preparado e a ovelha é guiada por esse caminho, ao chegar no lugar onde os pastos são verdejantes, uma outra atitude desse pastor é reunir essa vegetação, atear fogo nela, enquanto as ovelhas comem do novo pasto e bebem dessa
dessas águas tranquilas, bebem dessas águas frescas. Ou seja, eu quero declarar que esse é um tempo onde o Senhor vai reunir diante de nós os nossos inimigos espirituais, vão ser envergonhados de acordo com Colossenses 2,15, serão vexamados enquanto nós comemos da mesa que o Senhor preparou para nós. Então a bênção de Salmos 23 está sobre essa igreja, amém? Mas Provérbios 23 também é uma outra porção interessante, porque Provérbios 23 fala sobre sabedoria e o conselho de Deus. O Senhor está multiplicando a vossa sabedoria. O Senhor está estendendo a sua capacidade de ser sensato e sábio. A sensatez do Senhor tirará do seu coração as ervas daninhas. Esse é um tempo onde o Senhor está nos abençoando para que todo ataque contra o nosso coração, para que toda tolice seja destruída pela sabedoria do alto. Nenhum de nós se perderá no meio da nossa amargura, nenhum de nós se perderá no meio da nossa tolice, mas todos nós estamos recebendo aqui nessa noite uma porção de sabedoria sobrenatural, porque esse é o tempo de andar no conselho de Deus. Provérbios 23, o versículo 19 diz o seguinte: ouve, meu filho, sê sábio e conduze teu coração pelo caminho. O Senhor está falando muito sobre caminho nesses 23 anos. Ele diz: não te faltará um guia, não te faltará sabedoria e não te faltará conselho para chegar no lugar onde você tem que chegar. E para encerrar as minhas palavras proféticas sobre os 23 anos dessa igreja, Levítico 23. Moisés estabelece as festas bíblicas perpétuas ao Senhor. E isso me chama a atenção porque quando Moisés estabelece as festas para o povo celebrar, eu não sei se você lembra quando o povo sai do Egito e vai para o deserto, a palavra que Deus disse a Moisés para dizer a Faraó foi o seguinte: solta o povo para que celebrem uma festa no deserto. Irmãos, quando Deus determina tempos, ainda que nós estejamos em desertos, Ele está dizendo para nós: a sua celebração marca a sua estação de rompimento. Todas as vezes que Deus estabelece um tempo determinado, Ele está dizendo para nós: ainda que as coisas não estejam da forma como você gostaria que estivessem, lembre-se que o 23 é o tempo determinado de Deus para celebrar as festas, os milagres, as vitórias que Ele disse que era para você celebrar. E aí eu lembro de Cantares no capítulo 2, quando o amado diz para a amada: venha, você pode sair da caverna, porque é primavera, o inverno acabou. E ela diz: amado, os perigos são grandes lá fora. E ele diz para ela: deixa que eu cuido dos perigos. Deus está nos lembrando, irmãos, que toda transição requer fé. Toda transição requer uma postura de confiança, uma postura de esperança. Quando Deus determinou que o povo celebrasse em festas, você acha que em toda festa o povo estava com clima para festejar? Você acha que toda festa que Deus determinou, o povo estava com alegria para festejar? A primeira festa de Pentecostes foi celebrada no meio do deserto. A primeira festa de Pentecostes foi celebrada num ambiente completamente hostil, difícil. Mas o Senhor disse: celebrem. Não é o nosso caso, nós estamos num ambiente maravilhoso, refrigerado, grande, bonito. Mas o Senhor está nos lembrando espiritualmente que o ano de 2024 deve ser um ano de celebração contínua. Ele está dizendo: celebre a mudança. E aí o manto maior é que a mudança não foi só de templo, irmãos. A mudança também é de tempo.
O Senhor incendiou meu coração, eu estava dentro do avião, vindo para cá, e aí os céus do Rio de Janeiro estavam nublados, muitas nuvens, escuro, e quando eu entrei na divisa aqui do território com o Espírito Santo, não haviam nuvens, os céus estavam abertos, estava um tempo ensolarado, e o Senhor encheu o meu coração de esperança sobre esses dias, e o Senhor está apontando, eles não estão mudando de templo, eles estão mudando de tempo. Vocês não mudaram de templo, vocês mudaram de tempo. Aleluia! Essa é uma virada de estação. Todas as vezes que Deus vai fazer algo extraordinário, grandioso, Ele fala que é hora de mudar. É interessante como Isabel e Maria representaram uma mudança de estação. Isabel era a velha que não podia engravidar, e Maria era a jovem virgem que não podia engravidar. Duas representavam um tempo determinado, mas Deus fez com que coisas especiais acontecessem na vida das duas, para que um tempo determinado chegasse. João Batista era a confirmação do ministério do Messias. Então entendam uma coisa, Deus está fazendo coisas novas, num tempo novo, de uma forma nova, e Ele diz: celebrem o novo de Deus, celebrem o novo de Deus, celebrem o novo de Deus. O novo não quer dizer que o velho está sendo desperdiçado ou não está sendo celebrado, porque todo novo é construído de um andar que já foi levantado pelo velho. Guardem isso no coração. Celebrar o que está por vir não é se esquecer do que já foi, porque nós só podemos celebrar o que está por vir, porque já foi construído algo até aqui. Então o Senhor está te enchendo dessa consciência que é tempo de celebrar a mudança. Você pode me ajudar a profetizar e diga assim para alguém: 2024 será um ano de celebrar a mudança. Então celebre a mudança. Aleluia! Glória a Deus! Abra sua Bíblia comigo, agora eu vou começar a pregar. Ezequiel 47, vou usar dois textos. Vou usar primeiro Ezequiel 47, depois eu vou usar Salmos 92. Primeiro, Ezequiel 47. Graças a Deus. O Senhor é bom, Ele está no nosso meio, amém? O versículo 1 diz assim: depois disso, Ele me levou de volta à entrada do templo, e vi água saindo por baixo da soleira do templo, em direção ao oriente, pois a frente do templo dava para o oriente e a água descia pelo lado sul do templo ao sul do altar. Vai agora, por favor, para o versículo 9. E por onde quer que o rio passe, haverá todo ser vivo que vive em enxames e muitíssimos peixes, porque essas águas chegarão lá para que as águas do mar se tornem doces, e por onde quer que este rio passe, tudo viverá. Vai agora para o versículo 12. Junto do rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto faltará. Dará novos frutos nos seus meses, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimentos e a sua folha de remédio. Versículo 13, assim diz o Senhor Deus: este será o critério com a qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós herdareis tanto uma como a outra, pois jurei com mão erguida sobre ela, que daria a vossos pais. Assim, essa terra será a vossa herança. Vai agora para Salmos 92. Aleluia. Salmos 92. Os irmãos acharam?
Amém ou misericórdia? Ok. A partir do versículo 10. Tu tens aumentado o meu poder, como do boi selvagem. Fui ungido com óleo fresco. Meus olhos já viram o que é feito dos que me espreitam, e os meus ouvidos já ouviram o que sucedeu aos malfeitores que se levantaram contra mim. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Até aqui. Amados, quando eu estava orando, quando o pastor Tiago me mandou mensagem e eu aceitei estar aqui, consegui conciliar a agenda e comecei a orar por esses 2 dias que nós estaríamos juntos. Foram 3 porque eu cheguei ontem, por esses dias que nós estaríamos juntos. Eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer compartilhar com esse povo. E o Senhor me disse que essa noite de sábado seria uma noite de desatar. O Senhor disse que seria uma noite de rompimento nas regiões celestiais. Eu estou confiante na palavra que Ele me deu. E por que eu acredito que essa noite será uma noite de romper? Porque o Senhor me trouxe sinais. A chuva de hoje foi um sinal. Quando nós estávamos vindo para cá e as ruas começaram a ficar cheias, tinha muita água, e o Senhor disse, veja a palavra que eu te dei, as águas que saíam dos umbrais da porta do templo se tornaram como um rio pela cidade, e onde essa água chegava, o que estava desértico, o que estava morto, o que estava ressequido, ganhava vida. Então é um sinal de Deus para nós. Eu acredito muito em sinais proféticos, amados. Eu acredito que a chuva que se derramou sobre nós nessa noite aponta para um tempo de florescimento dessa cidade a respeito daquilo que Deus tem com os irmãos. Deus não se engana. Deus não erra nos seus projetos. Deus não se frustra. Nós nos frustramos, mas Deus não se frustra. Não há nada que Deus faça que seja plano B. Todas as coisas que estão se manifestando que é da vontade de Deus estão no seu script. Deus está fazendo tudo da forma como Ele gostaria que fosse feito. E quando nós olhamos para a dinâmica do texto de Ezequiel, Ezequiel está profetizando depois de, em vários momentos, depois que Israel tinha se dado à idolatria, à feitiçaria. Você sabe muito bem que Israel tinha um costume de se dar ao paganismo, à perversão. Israel vivia em altos e baixos, e por causa disso, muitas vezes era subjugada pelos seus inimigos. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é importante entendermos que Israel para nós é como um relógio, é como um apontamento. Os sinais que estão sobre Israel nos servem como um observatório profético. Todas as vezes que Israel foi lançada na mão dos seus inimigos e destruída, foi porque não ouviu o Senhor, porque não se submeteu ao Senhor, porque não amou o Senhor, como eu disse para os líderes hoje à tarde, porque não amou o Senhor como deveria amar, porque não priorizou aquilo que Deus estava fazendo, e automaticamente, como consequência da dureza de seu coração, Israel era lançada na mão dos seus perseguidores. E aqui nós estamos falando sobre um processo de restauração. Deus ama restauração. Não há ninguém que esteja caído que Deus não queira e não possa restaurar. Não há vida que esteja tão destruída que Deus não seja capaz de refazer. Não há história que esteja tão desgraçada que Deus, com a sua graça, não possa erguer. Todas as pessoas que estão vivas, que estão respirando, Deus está dando a elas uma oportunidade para recomeçar.
Hoje, quando nós acordamos, irmãos, Deus nos devolveu o sopro de vida, justamente porque Ele disse para nós, há um propósito para você ainda estar vivo. E se eu estou vivo é porque Deus não desistiu de mim. Se eu estou aqui nessa noite é porque Deus ainda tem algo para fazer em mim e através de mim. Então Deus é especialista em transformar coisas que não são em coisas que são. Deus é especialista em transformar improváveis em prováveis. Deus é especialista em levantar os caídos. E mesmo depois de tantas situações difíceis que Israel passou por causa das suas desobediências, iniquidades e pecados, Deus disse, o meu desejo é restaurar o meu povo. E o impressionante do texto que lemos é que essa restauração sai dos umbrais do templo. A água que restaurava a cidade e faziam as coisas florescerem, estavam saindo dos umbrais da porta do templo. E é interessante, inclusive, o texto que o pastor usou ontem de Ageu, no capítulo 2, no versículo 9, é uma chamada de Deus para o povo que havia acabado de voltar do cativeiro em Babilônia. 70 anos de exílio, o povo estava extremamente contente, os que voltaram, né? Porque alguns estudiosos dizem que só 10% dos exilados decidiram voltar para Jerusalém, para Jerusalém. Só 10%, eu fico imaginando 10% de mais ou menos 2 milhões de exilados em Babilônia. Só 10% decidiram voltar para a sua terra, porque ficaram imaginando o trabalho que seria voltar para a terra de onde foram tirados. Imagine 70 anos numa terra sem nenhum tipo de manutenção, sem saneamento, as construções deviam estar em ruínas, as casas deviam estar destruídas, os quintais cheios de mato. Jerusalém provavelmente estava em decadência, um verdadeiro caos. Quando esse povo é liberto do cativeiro babilônio para voltar para a sua terra, um grupo decide ficar porque dizem, aqui está confortável. Amados, o conforto é um perigo muito grande, porque muitas vezes nós somos seduzidos por aquilo que nos faz confortável e não por aquilo que Deus tem para nós. Não é porque uma situação é confortável que ela é a vontade de Deus para nós. Lembre-se disso. A vontade de Deus para nós sempre vai nos propor crescimento e avanço. Deus está nos inserindo numa estação de rompimento, e romper dói. Crescer dói, romper é preciso aplicar força. Cuidado para não escolher aquilo que é mais fácil, e o mais fácil te manter condenado num lugar de mesmice, de marasmo. Deus está nos desafiando, vamos arregaçar as mangas, vamos sair do conforto. Eu não digo só a respeito do templo novo, mas eu estou dizendo a respeito da sua vida. Deus está nos dando o desafio hoje de começarmos a arregaçar as mangas, porque o tempo é de reconstrução e restauração. Na nossa casa, na nossa família, na vida sexual, na vida emocional, na vida financeira, nas áreas da sua vida que forem, Deus está dizendo, arregace as mangas e vá conquistar Jerusalém mais uma vez. Um grupo ficou, e o grupo que voltou, esse grupo volta, e esse grupo volta animado para reconstruir suas casas. Esse grupo volta animado para reconstruir a sua própria vida. Esse grupo volta animado para refazer aquilo que era das suas famílias. Eu sei que muitos que foram exilados não voltaram porque já haviam morrido, mas os seus filhos voltaram para tomar posse das suas heranças. E o Senhor dá uma palavra através do profeta. Eu sei que o desejo de vocês é grande, de reconstruir. Mas que tal reconstruir primeiro pela casa de Deus? Que tal recomeçar pela casa de Deus? Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E a glória que flui da segunda casa vai empoderar vocês para reconstruir aquilo que vocês precisam reconstruir na vida de vocês. Por isso que eu acho muito profético um novo templo, irmãos.
O Senhor está nos despertando aqui nessa noite. E eu me sinto muito privilegiado de estar aqui pregando nessa ocasião, porque eu sinto também que Deus quer fazer algo novo em minha vida. E estar debaixo dessa unção é um apontamento de que o Senhor está nos dando poder para recomeçarmos também na nossa história. Mas Ele diz: primeiro, voltem os olhos para a casa de Deus, porque quando lá recomeçar, aí sim vocês estarão autorizados a recomeçarem também. Então o fato de Ezequiel dizer que as águas que traziam vida para o que estava morto sair do templo, é um sinal para nós que o Senhor está nos trazendo vida sobre o que estava morto, e é um tempo de florescimento. Então, quando essas águas começaram a jorrar do templo, quando as águas começaram a fluir do templo, o Senhor começou a mudar a cidade, o Senhor trouxe restauração por onde essas águas passavam. Ou seja, há uma atmosfera espiritual de águas que estão regando a nossa história, e aquilo que estava ressequido na nossa vida vai começar a florescer. É um tempo de florescimento. Até os matinhos que estão dentro da igreja são proféticos também. É um tempo de florescimento. É um tempo de dar frutos, é um tempo de produzir. O Senhor está nos abençoando para isso. E quando nós vamos para Salmos 92, nós observamos a consequência que é estar debaixo da bênção do Senhor, a bênção do justo, o texto que nós lemos em Salmos 92. Quando nós estamos na unção desse templo, Ezequiel diz que as águas que saem dele restauram a cidade. E uma das consequências dessas águas correndo pela cidade são essas árvores se tornando frutíferas e crescendo. E nós vamos observar nas Escrituras inúmeras vezes Deus comparando o homem a uma árvore. E aqui em Salmos 92 isso também acontece. E ele vai dizer que a bênção do justo, a bênção que está sobre nós, tem 4 pontos. Ele diz: você será como a palmeira tamareira, você será como o cedro do Líbano, você será como o touro selvagem, e a unção estará continuamente na sua cabeça. Óleo novo, óleo fresco, estará continuamente na sua cabeça. O que eu fiz? Eu pedi para colocarem aqui no telão algumas fotos, para você entender aquilo que eu quero profetizar nessa noite. Está pronto aí, amigo? Coloca uma árvore frutífera meio alaranjada que está aí. Essa aí. Gente, vocês conseguem ver? Apaga a luz daqui da frente, pode ser? Para o pessoal enxergar melhor? Pode ser? A luz aqui da frente? Alguém foi apagar? Ok, é grande, né? Tem que botar o povo de patins aqui agora. Gente, essa aqui é a palmeira tamareira. Salmos 92 diz o seguinte, lembra de Ezequiel 47, que diz que por onde esse rio passa, as árvores frutíferas brotarão. Ou seja, nós estamos debaixo da unção desse rio e a bênção do Senhor está sobre nós, ok? Amém? Você concorda com isso? E aí o salmista vai dizer que a bênção do Senhor faz com que eu seja como a palmeira tamareira. Quantos lembram da promessa que Deus fez ao povo que estaria os levando para uma terra de parreiras, figueiras, romanzeiras, oliveiras, terra que mana leite e mel, que os montes estão cheios de cobre e das suas pedras seriam extraídas ferro. Vocês lembram dessa passagem? Quando a bênção do Senhor, a promessa do Senhor é feita sobre o povo a respeito de uma nova terra, o Senhor está dizendo, quando vocês chegarem lá, vocês vão desfrutar da bênção da terra.
Então o Senhor tinha feito uma promessa que o povo, quando entrasse na terra, esse povo viveria bem. Inclusive, uma das crises que o povo tem quando entra na terra, está lá em Josué, no capítulo 5, quando Deus muda a forma de agir. Por isso, irmãos, nós precisamos estar atentos e celebrar as mudanças, porque um templo novo, ação nova do Espírito Santo. Quando o povo chega na terra, o texto diz que parou de cair o maná e o povo começou a se alimentar do fruto que era produzido na terra. Deus não deixou de prover, mas agora a maneira dele prover que mudou. Antes a comida caía do céu, agora a comida brota da terra. Ou seja, Deus continuou o mesmo, só a forma dele agir que mudou. Lembre-se disso, o Senhor sempre está fazendo coisas novas, e Ele vai dizer para esse povo: vocês vão comer do fruto da terra. Quantos aí estão prontos para comer do fruto da terra? E aí a bênção de Salmos 92 é: você será como a palmeira tamareira. E você lembra de outro texto, que é o texto de quando Moisés envia os 12 espias para verem a terra. 10 espias são críticos, dizem: é impossível, Moisés nos trouxe aqui para morrer. E aí Josué e Caleb olham para a terra e só vem comida. Eu acho que eu seria Josué ou Caleb nessa ocasião, porque eles só veem as comidas da terra. Eles vão dizer: a terra mana leite e mel, a terra é muito próspera. E eles dizem assim: há cachos de uva que precisam de 2 homens para carregar. Era isso aqui que eles estavam contemplando. Não dá para carregar um cacho desse, irmãos, sozinho. Não dá, é pesado, é grande. O que o Senhor está dizendo para nós é que a bênção que está sobre nós por causa da unção das águas que estão fluindo desse lugar é de nós sermos essa palmeira tamareira frutífera em todo o tempo. Ele está nos abençoando e nos empoderando para começar a produzir frutos, e frutos que permanecerão e que servirão de alimento para os povos. Foi isso que o texto de Ezequiel 47 disse: as folhas dessas árvores, aquilo que essa árvore vai produzir, vai curar as nações e alimentar os povos. E Salmos 92 está escrito: ó, você será como a palmeira tamareira, você dará muitos frutos. A primeira coisa que eu quero declarar sobre a sua vida é que você dará tantos frutos, e os seus frutos permanecerão, e você não será mais roubado nos seus frutos, porque a bênção do Senhor está sobre você. Mas a segunda bênção de Salmos 92 é que você será como um cedro do Líbano. Muda aí, filho, por favor, coloca as raízes, a foto das raízes, o desenho das raízes. Esse aqui é um cedro do Líbano. E eu acho interessante, irmãos, que um cedro do Líbano pode ter até 40 metros de altura. Coloca aí uma árvore bem grandona, verde. Ele pode ter 40 metros de altura, mas ele chega a ter 120 metros de raízes. Volta aí na fotinho das raízes. Porque o que eu quero profetizar é o seguinte: Salmos 29 vai dizer que a voz do Senhor é a única coisa que pode arrancar um cedro do Líbano da terra. Nada arranca um cedro do Líbano da terra. Aí o salmista no Salmos 29 diz: só a voz do Senhor arranca um cedro do Líbano da terra. Porque a bênção do Senhor é que você seja muito frutífero, muito abençoado, que você veja os frutos do seu trabalho. Mas a bênção do Senhor também é que você esteja enraizado, firme, que você seja profundo, a ponto das situações difíceis não conseguirem te estremecer. E a característica das raízes do cedro do Líbano é que as raízes do cedro do Líbano não param de crescer enquanto ela não encontra uma rocha grande para se abraçar e um lençol freático. Que poderoso, irmãos!
O Senhor está dizendo que a bênção dele sobre nós é nos encher de fome e sede por ele. Enquanto nós não encontrarmos a rocha e a água viva, nós não vamos parar de nos esticar e de crescer, enquanto nós não formos profundos o suficiente para estar firmes e inabaláveis. A bênção sobre essa igreja é: vocês frutificarão sobrenaturalmente, mas também vocês estarão firmes e vento nenhum conseguirá derrubar você. Situação difícil nenhuma conseguirá abalar você. Deus está nos dando um decreto aqui nessa noite, e o decreto é: você está se tornando irresistível e inabalável. Você será profundo, você será firme, e nada vai conseguir tirar você do seu propósito. E é poderoso pensar que o cedro do Líbano, nos seus primeiros anos, ele cresce 4, 5 metros de raiz e alguns centímetros só no seu tronco, nos seus galhos e nas suas folhas. Quem olha para um cedro do Líbano, no seu início, diz assim: não vai chegar em lugar nenhum. Quem olha para um cedro do Líbano, no seu início, diz assim: isso aí não é nada, isso é irrelevante. Quem olha para um cedro do Líbano, nos seus primeiros anos, não consegue ter a dimensão do que um cedro do Líbano é. E a bênção do Senhor sobre nós é que nós não sejamos imediatamente visíveis, mas sim que nós sejamos profundos. Não tenha pressa de ser visível. Você pode dar um glória a Deus por isso? Não tenha pressa para aparecer. Não tenha pressa, porque o seu processo, a bênção do Senhor que está sobre você, é primeiro te fazer crescer para baixo, para depois crescer para o alto. Deus está te tornando tão enraizado que você, depois de encontrar rocha e água no solo, você vai até ter dificuldade de querer crescer para cima. Você vai dizer: Senhor, encontrei a minha satisfação no Senhor. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fonte. Mas o Senhor vai dizer: agora que você me encontrou, passa, filho, vai para a árvore grande, verde. Depois que você me encontrou, agora é a hora. Pode botar na árvore verde, filho. Coloca aí na árvore verde, por favor. Agora que você me encontrou, agora é hora de você ser revelado. Guarde isso, amados, guarde isso, amados, guarde isso. Eu sinto no meu espírito que Deus vai levantar muitos artistas aqui nesse lugar, pessoas que trabalham com artes. Eu quero profetizar sobre a vida dos cantores, dos tangedores, dos dançarinos, aqueles que trabalham com dança, com artes. Eu quero profetizar a unção de Asaf, de Emã, de Geduntum sobre a tua vida. E eu quero declarar em nome de Jesus que antes de você ser revelado, o seu processo de crescimento será na raiz, e você se tornará inabalável, você se tornará irresistível, porque a bênção do Senhor sobre você é a unção do cedro do Líbano. Passa, filho, coloca aí no touro selvagem. A unção do Senhor também, a bênção do Senhor, te faz ser um... Coloca a imagem do boi, por favor. A bênção do Senhor também sobre a tua vida é te tornar um touro selvagem. Está escrito lá em Salmos 92, que Ele te dá a força de um touro selvagem. E essa espécie de touro está extinta, é uma espécie extinta. É um pouco mais bruto do que isso aqui. E apenas exércitos poderosos financeiramente tinham essa qualidade de animais. Porque esses animais eram animais rompedores, abridores de caminho. Uau, irmãos!
O salmista está dizendo que a bênção do Senhor sobre o justo é a bênção do rompimento, a bênção do abridor de caminhos. Porque o que faziam esses animais? Eles eram colocados na frente dos exércitos, porque eles iam aplainando o caminho dos exércitos para abrirem os caminhos, destruírem as barreiras, para destruírem os lugares que foram preparados como cilada pelos inimigos, para que esse exército pudesse avançar contra o exército inimigo. Então, quem tinha essa espécie de animal? Só os reis ricos. Os reinados poderosos financeiramente tinham essa espécie de animal. E aí o salmista está dizendo, a bênção do Senhor é que você tem a força de um touro selvagem. Ou seja, o Senhor está dizendo para nós, vocês serão rompedores. As barreiras que os inimigos construíram na frente de vocês serão completamente destruídas quando vocês passarem. Ontem foi profético demais aquela marcha do antigo templo para o novo templo, porque vocês estavam caminhando debaixo da unção do Senhor do touro selvagem, rompendo as barreiras, destruindo os obstáculos, abrindo o caminho, porque o novo de Deus chegou. E assim será na sua vida. O seu empreendimento vai romper em nome de Jesus. Os seus negócios romperão, porque a unção do Senhor está sobre você para romper. Então vocês vão começar a testemunhar, pastor, depois que nós mudamos de templo, veio uma unção sobre mim de prosperidade, de rompimento no sobrenatural. E aí você vai lembrar que o Senhor derramou sobre você essa unção de força para avançar. E a quarta bênção do Senhor é, você terá unção nova, óleo novo. Coloca aí a foto do azeite, do óleo. Você terá sobre a sua cabeça óleo fresco. Você pode dar um glória a Deus por isso? O que esse óleo representa? A recompensa do seu processo. É interessante pensar que esse óleo, para ser produzido, ele precisou de um processo. As azeitonas precisaram ser pressionadas, precisaram ser esmagadas para que se tornassem azeite. O óleo é a consequência de um processo. Ninguém recebe óleo na sua cabeça se não for como uma resposta da aprovação do seu processo. Muitas vezes nós achamos que pessoas ungidas são pessoas simplesmente escolhidas por homens. Mas todas as vezes que Deus nos unge como uma resposta aos processos que nós nos submetemos. Quanto mais pisada uma pessoa é, mais óleo ela recebe em sua cabeça, porque óleo é resposta de uma vida de aprovação diante dos olhos do Senhor. A bênção do justo é ver a recompensa dos seus processos. Claramente eu estou dizendo aqui aos amados que iniciou-se a estação onde os amados verão a recompensa dos seus processos. Vou repetir, vou profetizar para você se entusiasmar mais e você grudar nesse teto e celebrar essa palavra. Chegou a estação de você receber a recompensa dos seus processos. Chegou a estação de você celebrar as coisas que o Senhor está fazendo em sua vida e o tempo de processo que você viveu para você chegar até aqui, para você chegar nesse lugar. Então as águas estão continuamente fluindo dos umbrais da porta do templo. As águas estão fluindo, e o Senhor está dizendo para nós, se você entende que chegou a sua hora, é só mergulhar. Para nós andarmos debaixo dessa palavra, que inicia essa estação, a condição, amados, é mergulhar. Ezequiel tem um dilema com Deus no meio dessa visão,
porque ele vai andando por dentro do rio, e as águas vão batendo nos tornozelos, nos joelhos, e acredito que você lembra do texto. E quando esse processo vai acontecendo, Ezequiel chega a um momento onde ele perde o controle, ele mergulha e o Senhor o conduz. O Senhor está nos chamando para um tempo de deixarmos que o Espírito nos guie. Deixar que o Espírito nos mostre a direção. Deixar que o Espírito nos mostre o caminho por onde nós devemos ir. É um tempo de nós buscarmos o Senhor como nunca antes. Porque se a bênção dele está sobre nós e se o óleo está sobre a nossa cabeça, esse é um sinal de que ele não terminou uma obra, mas que ele está dando continuidade na obra que ele começou a fazer. Amado líder, não acabou. Nós não estamos celebrando uma coisa que acabou. Nós estamos celebrando uma coisa que começou. Amado ministro que está aqui, nós não estamos celebrando o fim, nós estamos celebrando um começo. A inauguração desse lugar não temos novos sonhos, mas é ao contrário, nós estamos em um ventre profético, em um útero, onde nós precisamos voltar a gerar metas maiores, sonhos maiores. Nós precisamos agora receber de Deus o que nós precisamos gerar. E para isso, e por isso, que Deus está derramando sobre nós óleo fresco. Eu nunca vi ninguém nas Escrituras recebendo uma unção só por receber. Nunca vi ninguém nas Escrituras recebendo óleo sobre a cabeça, uma unção da parte do Senhor, uma missão da parte do Senhor, só por receber. Mas todas as vezes que eu olho para a Bíblia e vejo alguém sendo ungido, esse alguém é ungido para um propósito, e Deus o empodera para que essa missão se cumpra. E eu quero terminar essa palavra nessa noite com um ato profético. Quero encerrar essa palavra nessa noite com um ato de fé, onde nós receberemos a unção do Senhor sobre a nossa vida. E nós sairemos daqui enviados para um novo tempo. Eu não sei como que a gente pode fazer, pastor, mas eu gostaria de saber se os pastores, os presbíteros podem nos ajudar a impor as mãos sobre as pessoas. Nós vamos impor as mãos sobre os irmãos. E essa unção que nós vamos receber é uma unção que está nos desatando, amados. Entenda isso, na nossa vida individualmente. Não é apenas sobre o ministério, mas é um rompimento individual. E eu sei que o Senhor tem alimentado o seu coração com projetos da parte dEle. Eu sei que o Senhor tem inflamado o seu coração com sonhos que estão no coração dEle. Eu sei que o Senhor tem despertado você para sonhar com coisas que tem vindo do coração dele, e você não entende por que você tem sonhado e pensado essas coisas. Mas é ele que tem alimentado você com isso. Eu lembro de Neemias. Quando Neemias estava fazendo o seu trabalho, cumprindo o seu propósito, o seu coração entristece com as notícias que ele tem de Jerusalém. Quantas vezes Deus chama homens que parecem estar aleatórios e diz para esses homens: eu tenho um propósito específico com você. E a unção que o Senhor quer nos dar aqui nessa noite é a unção para avanço no propósito que Ele nos chamou.
Então as águas estão fluindo, as águas estão fluindo. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas as águas estão fluindo e junto com essas águas uma cachoeira de azeite se abre nesse salão e a unção do Senhor nos ungirá, porque o Senhor está dizendo: eu estou te enviando como uma flecha polida hoje, debaixo da minha bênção, para desatar. Às vezes nós ficamos até resistentes sobre falar de prosperidade, mas eu sinto no meu espírito que o Senhor está nos enviando para uma nova medida de prosperidade, de avanço financeiro. Eu quero declarar em nome de Jesus: portas maiores se abrirão, seus empreendimentos venderão mais, você tem direito a alcançar essa bênção. Será um tempo de rompimento para você. Os pastores podem me ajudar, você pode vir aqui para frente, os pastores, vocês podem vir aqui para frente. E o que nós vamos fazer, irmãos? Esses homens vão nos ungir, vão nos tocar, representando a unção nova que o Senhor derrama sobre aqueles que estão debaixo da bênção do Senhor. Nós vamos receber o óleo do Senhor sobre nós nessa noite. Você está empolgado por isso? Aleluia! Nós vamos receber o óleo do Senhor sobre nós, como um símbolo, como um simbolismo, que chegou o tempo de nós andarmos nesse rompimento. Então, nós vamos fazer o seguinte: você pode fazer uma fila aqui, em cada um desses pastores, para você receber a unção. Eles vão te abençoar e você volta para o seu lugar, até que o pastor possa vir para encerrar o culto, pode ser? Então faça uma fila aqui em cada um desses pastores. Eu não sei se tem algum cantor aqui que possa vir cantar enquanto a gente recebe a bênção. Senhor, nós marcamos o início dessa temporada, nós marcamos o início dessa estação nesse ministério. Nós declaramos, Senhor, que o teu povo andará debaixo da bênção de Salmos 92. Nós queremos dizer, Senhor, que essa igreja será uma igreja desatadora de nós. Nós declaramos que o teu povo andará debaixo de uma nova unção. Por isso eu peço em nome de Jesus, enquanto o teu povo é tocado por esses pastores, que a unção, Senhor, das tuas mãos escorra. Eu oro para que o teu óleo, o teu azeite desça sobre a vida desses irmãos, e para que essa bênção, Senhor, seja estabelecida de maneira extraordinária e sobrenatural. Nós pedimos: abre os céus sobre este lugar, que os céus estejam abertos e que as colheitas venham, que o tempo de colher venha, que seja rápido, Senhor. Nós oramos para que o teu povo comece a ver os frutos da terra de Canaã. Nós oramos, Senhor, para que o teu povo entre nessa atmosfera de rompimento. Essa é a palavra, que o teu povo entre nessa atmosfera de rompimento. Nós nos lembramos nessa hora dos textos que nós declaramos aqui, e a sua palavra diz que onde as águas passavam, tudo era transformado. Onde havia morte, começou a haver vida, os peixes começaram a se multiplicar. Por isso nós oramos para que seja uma estação de multiplicação na vida do teu povo. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor multiplique a graça, que o Senhor multiplique a unção. Nós oramos para que o Senhor faça com que as tendas na vida do teu povo também sejam alargadas. Nós oramos nessa hora para que o Senhor escreva um novo decreto contra o decreto de falência e de morte. Onde haviam decretos de falência e morte contra a vida do teu povo, que esses decretos agora sejam completamente destruídos, arruinados. Onde havia decreto de fim, de morte, que a tua bênção agora quebre o jugo da morte agora. Onde haviam enfermidades no corpo, nós declaramos agora cura sobre esse corpo físico, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pedindo para que seja aberto agora sobre os céus dessa
igreja, a unção derramada, Senhor, a unção que vem do alto, e que teu povo receba agora criatividade, que o teu povo receba agora, Senhor, em nome de Jesus, novas ideias, novos conselhos, uma porção de sabedoria. Eu oro, abre as portas, Senhor, portas de negócio, abre as portas de estudo, portas de faculdade, portas de cursos, portas de novos negócios. Nós quebramos agora o jugo da destruição e declaramos famílias restauradas, casamentos restaurados, onde havia confusão, dissensão, guerras espirituais, o teu óleo está sobre nós, Senhor. Onde haviam batalhas espirituais incessantes, guerras antigas, o Senhor me lembra do livro de Juízes, no capítulo 4, quando Jael deu fim a uma guerra de décadas. Que seja assim nessa noite, que a tua unção coloque fim agora na guerra de anos, que a tua unção dê fim agora à guerra de anos. Nós oramos, Senhor, nós oramos para que assim seja. Oramos para que inimigos antigos caiam nessa noite diante de nós. Oramos para que inimigos antigos caiam diante de nós. Ora mamamacheira mamamamamassora mamamamamá. Sim, Senhor, que inimigos antigos caiam diante de nós nessa noite. Que guerras antigas tenham fim nessa noite. Que guerras antigas tenham fim. Que seja inaugurado um tempo de paz. Que seja inaugurado um tempo de paz. Que seja inaugurado um tempo de romper, um tempo de desatar, um tempo de crescer, um tempo de frutificar. Que a bênção de Salmos 92 seja uma realidade sobre nós. Que haja crescimento ministerial. Que as igrejas que estão aqui representadas também recebam dessa unção e frutifiquem e multipliquem. E que as tendas também se alarguem. Sim, Senhor, sim. Se você sabe, cante isso. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero da tua fonte, fonte de águas vivas. Essa fonte, Senhor. Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir nas águas. Eu quero da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber, quero
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Junto do rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto faltará. Dará novos frutos nos seus meses, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Junto do rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto faltará. Dará novos frutos nos seus meses, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Junto do rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha as árvores não murcharão, mas os seus frutos serão vistos nos seus meses propícios. Suas folhas não murcharão, mas servirão de remédios. Famílias serão restauradas neste lugar. Se 1000 famílias foram restauradas nos últimos tempos, declaramos 10.000 serão restauradas nos próximos tempos. Nós declaramos, se 1000 curas aconteceram nos últimos tempos, 10.000 curas acontecerão nos próximos tempos. Nós declaramos, se 1000 empresários nasceram nos últimos tempos, 10.000 empresários nascerão nos próximos tempos. Declaramos, se 1000 se formaram na faculdade nos últimos tempos, 10.000 se formarão nos próximos tempos. Declaramos, se 1000 congregações nasceram nos últimos tempos, 10.000 se abrirão nos próximos tempos. Declaramos, se 1000 conversões aconteceram nos últimos tempos, 10.000 conversões acontecerão nos próximos tempos. Declaramos nessa hora, se 1000 ministros foram levantados nos últimos tempos, 10.000 ministros serão levantados nos próximos tempos. Ora mamacheira na mamamaieira na mamamaieira na babá, era mamamachorerere mamamachô. Nós declaramos em nome de Jesus que tudo aquilo que levaria os próximos 10 anos para acontecer, acontecerá no próximo ano. Declaramos velocidade sobrenatural, que os pés do teu povo se tornem pés velozes. O Senhor é remidor de tempo, o Senhor é remidor de tempo, o Senhor é remidor de estações e ciclos. Por isso nós declaramos a palavra de Isaías, que diz que o Senhor torna os nossos pés fortes, pés que caminham e não se cansam, que correm e não se fadigam. Que assim seja. Fortalece os pés e as pernas da tua igreja, Senhor. Se você pode, se coloque de pé agora, se coloque de pé, se coloque de pé, se coloque de pé. O Senhor está fortalecendo as suas pernas agora. Você pode fazer com as mãos na posição de quem recebe. Receba agora fortalecimento nas suas pernas. Receba agora em nome de Jesus vigor, 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 vitalidade, virilidade. Receba agora energia. Receba agora novas estratégias. Vamos, receba agora da parte do Senhor tudo aquilo que passou pela sua mão nos últimos tempos, que fora tirado de você. Eu quero declarar restituição, restauração, novas oportunidades, novas oportunidades, novas oportunidades, novas oportunidades. O Senhor diz: será que você não percebe? Será que você não vê?
que eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou fazendo uma coisa nova. Onde estão os escritores? Onde estão os escritores? Onde estão os escritores? Onde estão os livros que serão lançados pelos ministros dessa casa? Onde estão as canções? Onde estão as canções? Onde estão as canções? Onde estão os vídeos, os videoclipes, os vídeos no YouTube? Onde estão os vídeos? Nós ativamos o teu povo hoje, Senhor. Nós ativamos hoje o teu povo e autorizamos a tua igreja. Autorizamos a tua igreja a acessar essa nova atmosfera de conquista. Você vai virar para alguém e você vai dizer assim: como igreja do Senhor, eu te autorizo a um novo nível de conquista. Eu te abençoo para ter pernas fortes. Eu te abençoo a viver no próximo ano as conquistas de 10 anos. O Senhor remirá o seu tempo e na sua vida inicia o tempo de aceleração. Dá um abraço aí nesse seu irmão e celebre o Senhor. Vem, pastor, sobe aqui para o Senhor terminar. Uma coisa que eu quero dizer claramente de uma palavra que eu recebi. Eu via livros, irmãos, livros. E não são livros apenas teológicos. Eu via livros ilustrados, livros para crianças, livros de psicologia, livros de pedagogia. Via muitos livros, e como escritor, eu quero abençoar a sua vida agora. Eu não sei quantos aqui querem escrever, têm o sonho de escrever, mas o Senhor está te abençoando hoje para isso. Eu te abençoo para que a editora faça contato com você, e ainda que for independente, que você tenha força e acesso. Eu hoje te abençoo e declaro sobre a tua vida: vai e lança o teu livro, vai, escreve o teu livro, vai e publica o teu livro, e que venda, e que seja extraordinário, e que você veja a glória do Senhor nessa área, na sua vida. Eu te abençoo para isso, no nome de Jesus. Quantos estão felizes? Quantos estão animados? Vem cá, pastor. Glória a Deus. Deus abençoe. Até amanhã. Aleluia. Pode assentar um pouco.